Legba, Bará, Agba, Tranca-Rua. Esses são somente alguns dos nomes utilizados por Exu. Desde as primeiras incursões de desbravadores europeus do continente africano, as entidades lá veneradas passaram a ser erroneamente entendidas por outros povos. Influenciados por ideologias judaico-cristãs e suas crenças, Exu passou a ser demonizado como símbolo de luxúria, do pecado e até mesmo do mal. Mas quem realmente é Exu? De onde ele surge? Por que o mensageiro dos orixás se tornou o diabo para tantas religiões cristãs? E a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de comentários, recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, por isso até tô aqui aumentando a minha velocidade. Isso tá muito horrível, mas vamos continuar. Gente, primeiramente agradecer a você que tá dando a sua audiência, a sua paciência e a sua sapiência aqui pra gente, não apenas escutando nosso podcast, como também entrando em contato, falando com a gente, dando seu feedback nas nossas redes sociais. Inclusive, siga a gente lá no Twitter, no @mundo_freak e no Instagram, @mundofreak, conteúdos super legais aí pra vocês, interações incríveis, notícias bizarras e coisas legais que estamos sempre aprontando com vocês, tá bom, gente? Lembrando a todos, o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, então se alguém te mandou esse episódio por um pendrive, manda uma mensagem pra gente que a gente vai mandar a Polícia Federal atrás. Mentira, tô brincando. Mas hoje o Mundo Freak Confidencial é exclusivo aí do Spotify, que inclusive tá trazendo várias novidades aí no seu aplicativo, né? Pra quem não sabe, é gratuito tanto no computador quanto no seu smartphone, você pode escutar, assinar e em breve novidades aí do aplicativo pra vocês também, que tem muita coisa nova surgindo. Gente, prometi que ia ser bem rapidinho e vai ser bem mesmo. Eu só tenho 2 papos pra falar com vocês hoje. A primeira é que lá no nosso Instagram tá sempre rolando as resenhas de livros da Jay, lives sobre filmes freaks com a Ivy e o Lucas e histórias assustadoras de fãs e ouvintes que são contados ao vivo com a Ira e com a Ju. Então, galera, segue lá o @mundofreak, como falei anteriormente, e vamos para os recadinhos de quarentena. Pra você que não sabe, tá dando mole, os recadinhos de quarentena é um bloco, né, que em um momento em que a gente se conecta aí com o nosso ouvinte, que muitas vezes é um produtor de conteúdo, tá passando por alguma dificuldade, tá querendo emendar, não tá podendo fazer evento, tá muito difícil por causa da pandemia, então a gente tá dando uma forcinha. Caso você se enquadre, né, você pode não se enquadrar, não tem problema. A gente vai deixar um formulário aí pra vocês, você preenche, e se você se enquadrar, for tudo certinho, ao que a gente estabeleceu, você pode entrar aqui e aparecer aqui, como por exemplo, a Cássia Mano, que é artesã. Vocês entram lá no site dela, o Manofeitoa, tem um azinho aí no final.com.br. Também tem no Instagram, instagram.com/feitoamano. Que, cara, como o próprio nome já diz, é feita a mano, né? Artesã. Pensa numa pessoa que gosta das artes em geral e resolveu usar as técnicas de crochê para construir bonecos com essa temática. Para você que curte amigurumi, cultura pop, geek, desenhos, animes, ela desenvolve o passo a passo de como fazer bonecos, kits completos com materiais, ferramentas e também uma lojinha para onde você pode adquirir. Cara, eu entrei aqui na lojinha dela e é tudo muito bonitinho, tudo muito fofinho. Quem sabe um dia aí voltando, tá parando essa pandemia, voltando a ser fantástica, eu consiga aí encontrar com a Cássia pessoalmente. No momento não é possível, mas cara, muito incrível o seu trabalho, Cássia, você manda muito bem. Fica aqui a indicação do querido Andrei aqui pra você, meu querido ouvinte. E agora a gente vai para tudo, pois hoje a gente tem um convidado especial, né? Não esses que estão gravando aqui, que também são especiais. Mas a gente tem aquele convidado, que inclusive é ele o tema. E hoje a gente vai falar sobre ele agora. Então, aperte aí os fones de ouvido nesse exato momento, porque está começando mais um Mundo Freak Confidencial e bora lá!
I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui é o Andrei Fernandes e hoje temos um podcast que provavelmente vai ser do interesse geral da nação, acho de extrema importância, mas eu tenho certeza que aquela pessoa bateu ali no nome. Exu tem uma coisa magnética, né? Que as pessoas se interessam, as pessoas têm curiosidade, querem saber um pouco mais. Mas você, querido ouvinte, não se preocupe, porque você pode não saber nada, você vai estar aqui aprendendo um pouco, não comigo, que eu sou apenas uma pequena pessoa dando cabeçada na parede. Eu sou uma pessoa humilde que entendo muito pouco, mas eu tô com pessoas que entendem muito mais que eu. E pra me ajudar, temos aqui uma pessoa que entende mais ou menos. Marcos Keller. Laroie, Exu Mojubá, salve suas forças, vamos, que isso é bacana pra caramba. E é um papo importante pra gente ter, porque vira e mexe, ainda hoje, bom, eu ia falar, ainda hoje, que estamos avançadíssimos, mas a gente não tá não, né, então deixa quieto isso aí. Eu ia falar, ainda hoje, eu ouço gente falando coisas preconceituosas e atrasadas, mas é só o que eu vejo, então... Exatamente. Me parece condizente, infelizmente. 2021 se provou era a casa de Libra no Cavaleiro do Zodíaco, que voltava tudo do início? É tipo isso, né? Então, 2021 Brasil é isso aí, a eterna casa de Libra. A gente tá só voltando. Março, a gente tá em março de 2020 ainda. E pra ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda Mida. Olá, gente. Olá, rapazes. Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Bom, Exu é aquele que atira pedras e setas amanhã e mata o pássaro ontem. Esse é um provérbio iorubá que tem algumas versões diferentes, mas acho que na essência a mensagem é a mesma, e acho que ele diz muito sobre a figura de Exu ser uma figura que subverte lógicas, que inverte padrões. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso já já. Tô muito feliz de estar nessa mesa com gente muito massa, muito foda. E o Andrei? E vamos que vamos. Bobo. E temos aqui convidado especial. E aí, Ale, tudo bem? Se apresente aí pro nosso ouvinte. Fala, pessoal. Eu sou o Alessandro, escritor aí do livro Rastro de Resistência e podcaster do Infiltrados no Cast. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, trocando essa ideia de uma coisa muito importante pra mim. A demonização que recai sobre Exu é a materialização da demonização de toda a expressão africana e a forma com que essa expressão africana ela se espalha na sociedade. Então a gente precisa combater isso, trocar muitas ideias para que a galera consiga compreender e fazer essa relação entre todas as coisas. Isso aí. E temos aqui também um convidado especialíssimo. Kiko, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. Olá, tudo bem? Sou Kiko Dinucci, sou compositor, arteiro, artista gráfico e entre outras gambiarras. E eu tenho uma relação com o Exu que de longa data, né? Eu sempre fui muito atraído por ele, assim, quando comecei a ter contato com a religião. Eu era um músico xereta que gostava de ficar fuçando nas coisas e, por conta própria, no comecinho dos anos 2000, eu ficava batendo na porta dos terreiros, né? Pedindo pra ir em alguma festa. E quando eu trombei com o Exu, assim, eu vindo de uma família batista, né? Eu sou batizado na igreja batista. Então, vinha daquele imaginário brasileiro de Exu demonizado, assim, né? E lá nos terreiros eu fui vendo que não era bem assim, que a coisa era mais complexa. E fui mantendo uma relação de muita atração até o dia que eu sucumbi, assim, né? Entrei pra religião, comecei a cultuar Exu. Já tava cultuando Exu antes de entrar pra religião e mantenho uma relação com ele muito estreita, assim, né? Eu penso em Exu o tempo todo, assim. O pessoal fala que eu sou presidente do fã-clube de Exu, né? Eu já converti pessoas, né? Por exemplo, eu tinha um cunhado que ele era meio ateu, não acreditava em nada. Hoje você vai lá na casa dele, então ele lá e põe lá gin pra Exu. Fala, caramba, eu converti o cara, né? Como é que é isso aí? A gente tem uma mania de converter ateu também aqui no Mundo
freak. A gente transforma believers em ateus, céticos e céticos em believers, né? É muito comum a gente fazer aqui. O pessoal escuta a gente se ferra nesse rolê aí. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta, porque é o seguinte, é um rolê que eu não manjo absolutamente nada. Eu não tenho religião, eu sou agnóstico. Conheço muito pouco, tenho vários amigos, inclusive tenho amigos que são religião, né? Frequenta, tudo bem, né? De todos eles são uma religião, inclusive. Eles são uma religião? Rapaz, nosso amigo? Caramba. Uma religião em si, né? Mas que eu não tenho exatamente entrado. Eu conheço algumas coisas, mas quando a gente vai falar sobre essa questão de... Eu vou falar aqui Umbanda, que é onde que talvez seja a porta de entrada mais comum para lidar com orixás do Brasil hoje. Eu posso estar errado aqui, onde que eu tô falando da minha visão e tal, mas eu acho que hoje talvez seja a religião mais popular que você lida e tal, e eu sei que orixá, entidade, tem umas questões aí também para se lidar e tal, mas é tudo muito confuso, porque cada coisa fala uma coisa e aí você fica confuso e tal. Anandinha, o que é orixá, né? Vamos começar do básico. Tá, você quer a diferenciação de Exu Orixá para Exu Entidade? É isso? Pode ser, por exemplo, Tá, Orixá são divindades iorubás, né, na essência, que a grosso modo são forças da natureza. Então Exu também é uma dessas forças, né? Exu é o orixá da transformação, do movimento, ele é a comunicação, ele é o caminho, ele é a dinâmica de todas as coisas, né? E esse é o Exu Orixá, cultuado lá originalmente na Yorubalândia, né, na terra onde a gente compreende os povos Yorubá, que se eu não me engano é Nigéria e parte do Benin, não lembro se é bem isso. Exu entidade, não tenho muita propriedade pra falar, tá? Eu nunca tive muito contato com a Umbanda, sem ser o contato de visitar, né, festa, essas coisas, nunca tive nenhum laço de estreitamento, mas Exu entidade, inclusive tava revendo, o Kiko Dinucci não falou, mas ele tem um documentário sobre Exu, chamado Dança das Cabaças, de 2006. Lá eu acho que eles conseguem fazer uma diferenciação muito boa sobre orixá e entidade, dizendo que as entidades de Exu são pessoas que já viveram, né? São pessoas que já passaram pela Terra, tiveram um certo tipo de vivência, e eu nem sei se é correto falar dessa maneira, mas a partir do momento que elas passaram para o outro plano, elas ganharam esse status de falange de Exu, né? É outro rolê, não é a mesma coisa. Acho que o que consegue explicar até melhor. Também não me boto muito na posição assim, de muita explicação, porque é como vocês falaram, a coisa muda tanto de um lugar para o outro, mas vou dar um passadão assim, meio por fora. Eu acho que esse Exu entidade, né, que vem de alguma experiência humana, esse Exu da Umbanda, eu também sou conhecedor da Umbanda, passei muito mais tempo no Candomblé, mas também dentro do Candomblé, em alguns segmentos, né, Candomblé Angola e até alguns terreiros Queto, existe também o Exu, que chamam de Catiço, né, esse Exu entidade, além do Exu Orixá, força da natureza. E eu compreendo, assim, na minha visão, que esse Exu, ele pode ser alguém que viveu na Terra, alguém que tem uma experiência. Muitas vezes esse Exu é muito ligado ao mundo da marginalidade, assim, né? Tem sempre a coisa do malandro, sempre soltam uns palavrões e tem muita cultura do malandro, da noite. É um arquétipo de rebeldia, né? Eu enxergo que como podem ser almas que tiveram uma vida turbulenta, muito turbulenta, e com essas adversidades da vida, colecionaram experiências e situações, uma compreensão do mundo que a sociedade normalzinha não consiga chegar, né, nessa compreensão do mundo. Então acho que essa vivência marginal e deu algum ensinamento que eles passam isso para as pessoas que vai numa gira de esquerda conversar com o Exu, e Exu passa essa experiência, meu filho, isso aqui está vacilando, isso aqui vai dar ruim, começa a dar uns conselhos, né? As entidades de Umbanda têm muito essa coisa de dar conselho, como se fosse uma sessão de psicanálise mesmo, né? Que você vai lá, senta, conversa com o caboclo, com o Exu, com o marinheiro, com as entidades ali, eles dão conselhos da sua vida, e eu acho muito bonito isso da Umbanda, né? Essa coisa de você vai lá e aquela entidade vai falar uma coisa para que você fique bem, vai aliviar algum problema seu, vai receitar alguma coisa para você fazer em casa. Eu acho uma das coisas mais legais da
Umbanda, assim, dessas entidades da Umbanda, né? Agora tem esse lado também, que esteticamente a Umbanda acaba comprando muito essa imagem, né, do Exu demonizado, né? Vem sempre com a roupa, muitas vezes vem com aquela roupa meio estilo Zé do Caixão, né? E tem um negócio meio death metal ali, né? Meio... e tem as garras, né? Tem uma coisa estética que foi sendo assimilada no meio dessa demonização, né? Você vê as imagens, tem sempre lá o Beelzebub, o pé de bode, os tridentes, todos os símbolos, né, demoníacos. Eu acho que Exu, eu sou totalmente a favor da recuperação da imagem original de Exu, né, ligado da imagem africana, ligado ao deus da dinâmica, dos caminhos, o mensageiro dos orixás, coisa e tal, mas eu acho que existe todo um processo para essa estética, né, que existe a demonização, existe a estética demonizada também, né, então a gente pega aquela imagem do Exu africano que ele tem aquela cabeça pontuda para trás, né, que também é uma referência fálica, né, o símbolo é muito, muito ligado ao falo original, e esse cabelo pontudo vai para a demonização que foi ocorrendo no Brasil e até lá na África, né? Os primeiros exploradores católicos que viram a imagem de Exu ficaram muito assustados com a coisa do falo, as pessoas se prostrando perante um falo e fazendo sacrifício nesse falo. E nos próprios Itã, né, nos mitos, nos contos, Exu é sempre um deus muito provocador, muito astucioso, né? Sempre tá chamando os deuses para disputar poder, quem ganha, quem é o mais poderoso e apronta coisas, né? E acho que esse conjunto de coisas foi levando à demonização, e fora o racismo, o preconceito, e passa por todo o processo, né, de catequização aqui no Brasil também, foi virando essa figura demoníaca, né, no imaginário, né? É uma coisa, às vezes dá a impressão que é até um caminho sem volta esteticamente, assim, né? Eu tenho a impressão às vezes que quando começou o sincretismo e a galera começou a relacionar orixá com o santo católico, acho que a coisa humana dos orixás foram caindo pra cima de Exu, sabe? Pegar São Jerônimo e que assim, que foi sincretizado com Xangô, só que Xangô era um conquistador, era um guerreiro. Onde vai cair, né, essa coisa humana? Acho que foi sendo jogada pra cima de Exu, e Exu não foi sincretizado com nenhum santo, né? E não faz nenhum sentido ser ligado ao demônio, porque na cosmogonia, assim, ele é o braço direito do deus criador, assim, de Olodumare, né? De Olorum, Exu é o braço direito, é o porteiro do Orum ali, né? Então ele não é oponente ao criador, né? Não é como o Lúcifer, que é o oponente, assim. Então, um processo muito longo, né? A impressão que dá é que Exu quer ser cultuado, seja do modo mais próximo da África ou na Umbanda, na Quimbanda. O que ele quer é ser lembrado dos bons momentos de cada um, ter esse pacto, né? De bom relacionamento e coisa e tal. Pô, Andrei, eu acho que é legal quando você perguntou sobre por que o Candomblé parece essa porta de entrada e... Umbanda, na verdade. Eu falei Umbanda. Isso. E fica muito claro, assim, que porque a Umbanda, ela sincretiza mais, né? Umbanda, ela não é só a tradição africana. Ela acaba tendo também essa tradição nativo brasileira dos indígenas, e ela acaba sofrendo, ou a palavra não é sofrendo, mas ela acaba tendo uma interferência maior do catolicismo também, então ela mistura, e em alguns lugares o espiritismo também vem permear um pouco, assim. Uhum. Eu acho que por ela ser essa grande mistura de tradições ali, e que se encontra de uma maneira muito específica, ela acaba sendo um pouco mais abrangente, né? O Candomblé, ele é essa tradição conectada com a África em si, tá ligado? Quando a pessoa não se sente conectada especificamente com a África, com o que acontece lá, ela acaba não se identificando muito bem. E uma coisa que é uma diferença bem interessante é que na África, e isso é importante a gente comentar assim pra galera, não necessariamente os orixás que se encontram no Brasil são os que tem lá, né? Então, porque em alguns lugares da África os orixás são bem regionalizados, e você vai encontrar, por exemplo, uma árvore que é um orixá, ou até mesmo um grande ancestral, uma grande personalidade, o líder de um grupo que é cultuado como orixá dentro daquela localidade, sabe? Então, quando acontece dos negros
sendo sequestrados e trazidos aqui para o Brasil, há esse grande pacto de vamos consolidar o nosso panteão, não sei se a palavra é panteão, mas vamos consolidar aqui as nossas tradições e dar uma forma que todo mundo, todos os negros em diáspora brasileira consigam conceber o que é ser candomblé aqui. Hoje a gente cultua aqui, independente de religião, né, seja candomblé ou tradição iorubá, enfim, crenças que cultuam orixás, a gente cultua cerca de 16 só, né, mas lá na África são centenas e centenas de orixás que a gente nem conhece. E é bem isso mesmo, né, cada orixá pertence ali a uma cidade, é cultuado por um povo específico, aqui houve essa unificação, né, e eu concordo com a Lei e com o Andrei, quando eles dizem que talvez a Umbanda torna a figura de Exu um pouco mais acessível, porque eu acho que tá mais presente e é mais análogo à lógica que a gente foi criado, né? Judaico-cristã, ocidental, acho que tá mais acessível pra galera. Existe essa questão de religiões afro e de matriz afro, por exemplo, o candomblé, ou mesmo a tradição iorubá, que não existe uma lógica catequética, né? Não existe esse ir atrás das pessoas e buscar e chamar e querer propagar a religião. Então talvez por isso seja uma coisa mais hermética, né? Mais fechada. Então acho que é por isso que a Umbanda acaba sendo mais aberta e mais presente, né? Mais próxima das pessoas. Perfeito. Pra gente conversar sobre o que o Exu é hoje, eu acho que é muito interessante a gente falar o que foi o Exu ontem, né? Nesse sentido, porque a gente tá falando aqui, e eu acho que vocês levantam esses pontos importantes de que, você tem essas questões regionais e tal. Porque quando a gente fala África, né? Tem uma galera que acha que a África é tipo assim, é uma rua que mora uma galera ali, né? Todo mundo é a mesma coisa, né? E esquece. Sim. É a grande África, né? Tipo, é como se fosse, tipo assim, é como se não fosse, tem desde o Egito até, enfim, tem uma infinidade de coisas, né? E a maneira como as crenças se dão também são diferentes, né? Você vai ter aquelas partes mais do norte que você vai ter também influência do Islã, que já vai transformar em outra questão também, outro rolê. Então, assim, é muito complexo tudo isso, né? Você tem o Egito, né? Tem um monte de coisa ali no meio, né? Tinha o Império Mali, Sim. que era basicamente, se tornou uma coisa islâmica e tinha muita influência do Islã, e tinha os contadores de histórias deles que eram os griotes, assim, e eu acho muito importante também a gente discutir quem foram as pessoas que estavam olhando para a África naquele momento, né? Quando a gente vai falar da colonização e a gente vai falar de como a galera estava interpretando o Exu, a gente tem que lembrar que essa interpretação recaía sobre todas as pessoas negras, cara, porque os criadores do que a gente chama de historiografia e principalmente a antropologia, eles eram amargamente racistas, eles eram extremamente racistas. Tem tipo o caso, por exemplo, do Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que é o grande pensador alemão, que ele inclusive escrevia com todas as letras que negros não são capazes de produzir intelectualidade. Um outro caso muito famoso é o Richard Francis Burton, ali que ele fez uma visita pro reino de Dahomey e ele era conhecido como um grande cara desbravador que conhecia muitas pessoas negras, e ele escreveu no livro dele, que é A Missão ao Reino de Dahomey, que o negro puro se coloca na família humana abaixo das grandes raças árabe e ariana. Então esse cara, que é o fundador da Sociedade Antropológica de Londres, que depois se tornou a Sociedade Antropológica Real, ele tava dizendo que o negro era inferior. Então quando a sociedade europeia, branca, cristã, vai olhar para toda a África, toda a forma de expressão, não só a expressão religiosa, mas a expressão artística, a expressão de existência mesmo, vai olhar para tudo aquilo e vai falar, olha, vocês não prestam, vocês não são capazes de produzir alguma coisa na média da humanidade. E então a demonização que eles vão fazer com o Exu começa na própria na coisificação. Tem um vídeo do pastor Luther King falando sobre essa coisificação, que eles precisavam tirar o status de humano do negro para na cabeça deles serem capazes de cometer atrocidades. Quando começa a coisificação, cara, aí vai se espalhando para todos os ramos até chegar pontualmente em Exu e outros orixás. Perfeito, cara. Perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. Essa é a grande questão. Quando você puxa, André, sobre essa grande África, né, pra gente não olhar como uma coisa homogênea, eu já vou puxar o que o Ale falou aqui pra dar uma cutucada. Se você olha pro continente africano de uma forma homogênea, é porque você comprou bonito a narrativa de que é tudo a mesma coisa, de que é tudo o mesmo povo, de que nem todo mundo é gente, de que talvez ninguém seja. É porque você comprou essa narrativa. Porque na hora que você olha pra Europa, você fala, não, olha lá, aquele país tá separado, aquele ali é um outro, não, esse é catalão, esse é espanhol. Pô, mas se colocar um catalão e espanhol na minha frente, eu não sei quem é o quê, entende? E a gente tem essas divisórias que a gente conhece, mas a gente não sabe olhar pro continente africano e falar que
dentro do grupo étnico, por exemplo, o maior de todos era o Yorubá, né, era o que a gente mais tinha, a maioria dos grupos étnicos locais ali, mas você tinha Benin lá na região, você tinha os Yorubás na região do Benin. Tinha os Bantus, né? Os Bantus, você tinha a galera tudo na Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Togo, você tinha de tudo ali do lado. Os Igbos, tinha muita coisa legal. Os Igbos. E aqui, aconteceu que na época do tráfico negreiro, toda essa galera começou a ser chamada só de Nagô, muitas vezes, ou só de um outro nome. Então, quando eu compro a narrativa de falar assim, não, africano, eu tô comprando a mesma narrativa da galera que chamava todo mundo de Nagô, você entendeu? Eu tô comprando a mesma narrativa, então tem que ficar bem ligeiro com isso. Só complementando, é basicamente olhar pra toda a história que a gente conhece da Europa, dos vikings, dos irlandeses, e falar, é tudo uma coisa só. Infelizmente, isso mostra o quanto a gente não consegue ter essa visão dessa pluriversalidade africana. Inclusive, essa demonização que recai sobre Exu acontece também no cristianismo, porque uma grande parte do cristianismo se desenvolve em África, mas o cristianismo ele é rompido totalmente com as tradições africanas. A galera até inclusive esquece que muitos das personalidades bíblicas eram negras, e ele é levado para Roma, e a partir de que ele é levado para Roma é só embranquecimento e abandono. A música vira essa música santa, sacro, com os instrumentos europeus, harpa e lira e esse tipo de coisa, quando lá em África, lá no ocidente, era no tamborzinho também, era no pandeiro ali, era nesse tipo de coisa. Exato. Eu tava falando que essa visão homogeneizante que a gente fala, ela é homogeneizante por um lado e excludente por outro. O Ale puxou a questão dos cristãos, mas isso não acontece só com o cristão. Acontece também, por exemplo, com os judeus negros que a gente tem na Etiópia. Eles são muitas vezes esquecidos como judeus, e já há vários indícios de que o judaísmo que é praticado na região, ele é muito mais próximo do judaísmo clássico, muito mais próximo do judaísmo bíblico, velho testamentário e tal, do que o que a gente vê praticado hoje no geral, pós-diáspora. E isso tá mega esquecido, mega não falado, né? Cara, essa história dos falachas é fenomenal, porque assim, parece que, segundo eles, teve uma época em que os Xerxes lá, os persas, vão lá e dominam todos os judeus. Aí nesse momento teria uma tribo viajado pros confins da África e ficado isolado lá na África. E aí de repente acontece o grande império dos Xerxes, passa alguns 1000 anos lá todo mundo, e depois os judeus se libertam. Quando eles se libertam, eles vão e encontram esses outros que se autodenominavam judeus e falam, olha, eu sou judeu. Os caras, mano, vocês não podem ser judeu, vocês são brancos, tá ligado? Então essa é uma história fantástica. Inclusive a Etiópia, na Bíblia, ela foi o primeiro grande império cristão, né, que aconteceu, e os europeus só tiveram noção que existia um cristianismo na Etiópia ali, o primeiro em 1400 alguma coisa, e o segundo homem branco a perceber um cristianismo na Etiópia foi em 1800. Eles tiveram todo um desenvolvimento que até hoje é independente do catolicismo romano. A primeira coisa que eu acho que é importante é justamente a gente falar sobre essa riqueza. É que aqui no Brasil a gente costuma olhar para as divindades de origem africana, né, os orixás, os voduns, por aí vai, e falar, é a mesma coisa. Porque o que a gente teve que fazer aqui foi remontar a vivência como ela era no território africano e nos seus territórios particulares. Então, como a Nandinha falou e o Kiko também puxou, diversos orixás você tinha, diversos povos cultivando outros orixás e outras divindades. Quando vem pra cá, eles têm que formar uma comunidade. E é por isso que nasce um panteão africano em território brasileiro, porque não vou falar, não, esse vai, esse não vai, então vamos cultuar todo mundo que tá aqui, que é porque é o que a gente sobreviveu, é uma reconstrução que a gente tá fazendo aqui o mais próximo possível daquela ideia de comunidade que a gente tinha antes. Então é importante a gente ver isso, porque quando você olha pra cá, você vai ter muita coisa semelhante, mas tem algumas particularidades. Quando você olha pra experiência africana, ele tem um outro olhar. E eu queria levantar uma outra questão também, que hoje a gente já tem algumas teorizações de que a demonização da figura de Exu já aconteceu, realmente, principalmente por cristãos, mas já aconteceu dentro do território africano. Foi a galera indo pra lá, não foi quando chegou aqui, né? Foi quando os missionários, né? A galera toda colou lá que começaram a olhar aquilo e falaram, não, essa perspectiva é meio estranha. Provavelmente século XIX e XX, fim do XVIII ali, que é quando você teve contato dos cristãos com os Yorubás ali, os cristãos europeus com os Yorubás. Então você tem esse panorama que vai muito grande. E aí, imagina, aquele cristãozinho
finalzinho, século 18, 19, né? Monge ou cristão por formação. Você chega lá e você tem toda uma estética que ela é diferente da tua estética sacra. A estética sacra que a gente vai ter vai ser aquela estética renascentista, greco-romana, né? E você tem uma outra estética sacra que tá relacionada àquela cultura. Então todas essas questões, principalmente visuais, é uma das coisas que vai assustar muito o cristão, né? Mas performática também, né, cara? Tipo, muito mais de corpórea, essas coisas que, inclusive, as visões que nasciam do cristianismo naquela época era repulsivo a isso, né, cara? Você tinha que controlar suas paixões. Se uma pessoa, se uma mulher começasse a dançar loucamente assim, ou com intensamente no meio da rua, provavelmente ela era queimada como bruxa. Vamos lembrar que tinha essa perseguição absurda a esses símbolos que eles consideravam como bruxaria, e tinha, inclusive, a própria relação do ser humano com a natureza, porque a África sempre foi muito próxima de algumas figuras que, para os cristãos, eram demonizadas. Uma dessas figuras, por exemplo, é a serpente, não só na África, mas quando você vai pegar, tipo, os povos aqui, os ameríndios aqui, que viveram aqui na América Latina, eles também, tipo, cultuavam, tinha uma admiração muito grande pela cobra, porque a cobra era um ser que conseguia se sobreviver em lugares muito distintos. Eu tenho uma tatuagem africana que é a Nikinkin, que é exatamente essa serpente e simboliza a versatilidade, tá ligado? Então, quando você chega um europeu com a narrativa da serpente, né, que eludibriou Adão e Eva, e entra nesses lugares e fala, cara, eles estão cultuando serpente, eles estão... Estátua de Bilal, né? Tem vários Bilalzão. Coisas fálicas, mano. Então, assim, a demonização começa, não é uma coisa que ela é desenhada exclusivamente para Exu, mas ela materializa tudo que era demonizado ao redor, assim, da experiência de fé negra. Tá ligado? E eu ainda queria puxar uma outra parada também, que foi de um papo que eu tive com a Ananda muito tempo atrás. A Ananda um dia sentou comigo e a gente conversou sobre essa questão de ancestralidade e tal, e até pra mim continuar buscando a minha própria ancestralidade, que é uma discussão que eu fiz bastante ao longo do ano passado, né? E outra questão bem específica é que vários orixás, eles eram cultuados por determinados clãs, e não era uma divindade distante, não é um deus cristão extremamente distante que você precisa de um padre, de um emissário, de algo no meio do caminho pra ter contato com ele. Não era assim que funcionava. Você tinha um raciocínio, muitas vezes, de ancestralidade mesmo. Então, eu, africano, no período, entendia que determinados orixás, eles são ancestrais distantes meus, e eles são pessoas que foram divinizadas pelas coisas que fizeram, pelas coisas que representam ao longo do tempo, mas em algum momento eles devem ter existido, e o que puxou pra cá. Isso era muito forte. E era outra parada que muitos cristãos do período não podiam aceitar. Se você chegar e falar assim, não, eu tenho sangue da divindade, eu puxo pra cá, ela é meu antepassado. Você não é do teu? Então fala, não, meu Deus é outra parada, meu Deus é etéreo, intangível, não tem cor, insípido, inodoro, e aquela porra toda. Então isso é muito forte. A arquitetura das grandes igrejas era feita para fazer o cristão se sentir pequeno, ligado? Com aqueles tetos gigantescos. Então toda a experiência católica europeia até hoje, você entra numa basílica, que eu moro aqui do lado da Basílica de Aparecida, você se sente perdido aqui no meio daquela grande construção, tá ligado? Mas é um propósito de arquitetura de construir tudo isso, enquanto as tradições africanas não, cara, tipo, o que constitui a fé, a experiência, a conexão com o divino, não é o tamanho da igreja, não é o altar elevado, assim, sabe? É muito mais a comunidade ali fazendo toda a ação de fé, cara. E só pra fechar esse pedaço, acho que, pra mim, a minha participação assim, nessa questão histórica desse momento, que eu acho que seria legal, é que aí coloca em perspectiva de novo uma outra questão. Na hora que você tem o processo do tráfico negreiro, né, de você capturar pessoas livres, transformá-las em escravos, além do mar, que a gente tem todo um simbolismo do mar também, com a Calunga, que era pra onde se morria, onde se perdia as coisas, esse mar daqui. O Atlântico tem todo um simbolismo de morte dentro do Atlântico. O Atlântico era cemitério. Então, na hora que você afastava isso, você estava quebrando a linhagem familiar que era tão importante. Você quebrava a raiz, você separava, você reprimia. Então, era muito terrível essa questão desse corte. E isso é importante lembrar porque é o que vai ressuscitar
essa necessidade de comunidade ao longo do tempo, e a gente entende também por que é tão forte a permanência até hoje, né, da espiritualidade de origem afro, de inspiração afro, né? Eu só queria retomar nesse ponto da estranheza do europeu quando chegou lá e se deparou com tudo aquilo, justamente por esse ponto que vocês colocaram, de o cristianismo ser essa coisa não material, né? As práticas iorubás de religião, elas são materiais, né? Você come, você faz, você pega, você dança, não é essa coisa etérea, né? Acho que é por isso que os iorubás sentem que as divindades estão muito mais próximas, elas estão ali comungando com você, comendo e dançando e festejando, bebendo, né? E o cristão justamente tem esse distanciamento das próprias divindades, né? Uma coisa separada, imaculada e tal, que você não pode nem colocar a mão, nem encostar, é uma mácula, né? Vocês estão falando aí, mas estão me dando vários insights de diversas coisas, né? Eu acho que foi o Keller que falou sobre essa coisa de ser um problema quando você não coloca um clérigo como meio, né? Me lembrou muito dessas notícias da galera dos pastores, né? Putos por causa do lockdown, de deixar a galera em casa. Tipo assim, não, a pessoa precisa vir na igreja. Tipo assim, talvez seja um problema, né? A pessoa tá dentro de casa e descobrir que ela pode fazer o que ela faz dentro da igreja, né? Ela não precisa do meio. E a outra é que vocês falaram sobre essa coisa de beber, comer, dançar, esse tipo de coisa, né? É um negócio muito brasileiro, né? Tipo, essa coisa, por exemplo, eu lembro uma das minhas memórias mais antigas com relação a isso, é, por exemplo, vó colocando o cafezinho pro santo, né? No caso, um santo católico. Aí eu falo, cara, isso é meio que pro cristianismo, tipo, só não tá lá, né? Tipo, isso é muito uma coisa, né, que tá muito misturada mesmo, né? Pra fazer sentido isso tudo, né? Isso é muito doido como isso tudo acontece, né? É muito do cristão Brasil, né? Da figura da senhorinha católica mesmo, brasileira, que é católica e mais um monte de coisa, né? Mais a ancestralidade dela, mais as influências de tudo, de magia simpática. É que esse processo de sincretismo, assim, ele não é de uma via só. Você recebe e você entrega alguma coisa. Então, o lado católico recebeu um pouco dessa tradição, sabe? Até hoje a gente tem jongo, tem congada, tem algumas formas de expressão que a gente vê exatamente esse catolicismo exclusivamente brasileiro, né? E aí você vê algumas vezes a Igreja Católica ali, Roma, tentando podar esse tipo de coisa. Eu puxo sempre o catolicismo mexicano, que ele tem muita influência das religiões tradicionais ameríndias, sabe? A Santa Muerte, poxa, é total assim ameríndia. Imagina o primeiro padre romano que chegou depois e falou, mano, o que é isso que tá acontecendo aqui? E essa mesma proposta. Uma outra provocação que eu gostaria de fazer é que é o seguinte, você vai ter aqui no território brasileiro a perseguição, a religião de matriz africana em geral e a Exu em especial, né? Acho que isso é sempre importante falar. A Exu especialmente vai ser perseguido pela Igreja Católica por muito tempo. Acho que só com o Concílio Vaticano II que isso vai diminuir, porque o Concílio Vaticano II, o Papa e os cardeais falam o seguinte, gente, ecumênico. Vai ser ecumênico, vai trocar ideia com a galera e é pra trocar ideia com a galera, não é pra perseguir mais não. E aí você tem uma diminuição desse processo de perseguição, que ele vai ser assumido pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Vai ser assumido pelos protestantes, essa perseguição. E eu sempre acho engraçado uma questão específica. O protestantismo, pentecostalismo, né? Que é essa coisa de sinto o poder de Deus aqui, é uma coisa corpórea também, e você fala em línguas e você dança. Eles acreditam que eles estão vivendo o tempo do Primeiro Testamento. Essa Exato. É a teologia neopentecostal. Eles acreditam mesmo nessas paradas, cara. Que estão ali. E o berço disso, eu acho muito louco falar que o berço disso foi lá no avivamento da Rua Azusa, no início do século passado, no 1906, 1904, não lembro agora, pela comunidade negra, sabe? Que queria um cristianismo que fosse mais próximo daquilo que eles estavam trazendo, daquelas heranças que também sobraram. Então você vai ter o William J. Seymour, né? Que é um homem negro que fazia isso, que era completamente excludente também. Então ele tem essa influência que a gente falou que teve no catolicismo aqui, foi pro protestantismo. E aí agora você tem essa cobrança, né? Na verdade, o pentecostalismo, ele só nasce por conta da experiência negra. Porque Exatamente. O que é o pentecostalismo? Essa lance de incorporações do espírito descendo e a galera começando a bater o pé e fazer todo esse tipo de coisa. E falando, né? Dançar, isso é a experiência da tradição matriz africana. E é por isso que existe até um certo racismo entre as denominações evangélicas, porque essas mais tradicionais, batistas e outras, sempre duvidam e questionam da teologia das neopentecostais, cara. No final das contas, os evangélicos se unem quando eles querem um projeto de poder ali, tipo, eleger um canário como presidente, mas eles vivem em guerra e eles nem aceitam exatamente o batismo um dos outros, assim, cara. Tem uma coisa muito louca, a gente falando de neopentecostal,
que no período dos anos 60, passando pelos anos 70 inteiro, até os anos 80, teve um crescimento muito grande de Umbanda, principalmente de Umbanda, do Candomblé também, mas teve uma expressão muito maior na Umbanda, talvez por essa proximidade cultural com o Brasil, né, pela influência católica, ameríndia, espírita e tudo mais. E teve um boom, assim, de casas de Umbanda nos anos 70 e abriram, e teve um crescimento muito grande, assim, se a gente pegar as estatísticas da época, assim, era a religião que mais crescia. E o neopentecostal meio que surge dessa experiência um pouco, assim, o Edir era da Umbanda, né, na igreja Galáctica! Ele acaba incorporando várias coisas de um jeito muito louco ali. Eu lembro, na época que eu tava fazendo um documentário sobre Exu, eu fui numa fábrica, acho que era em Ferraz de Vasconcelos, uma fábrica onde você fazia essas imagens demoníacas, né? Eu comecei a pirar na ideia eu falei, eu vou ver onde estão essas imagens. E eu cheguei nessa fábrica e, de fato, tinha, assim, tranca-rua, 7 facadas, Exu veludo, assim, uma variedade, um catálogo com mais de 300 Exus, assim, né? E daí eu comecei a conversar com o cara da fábrica, comecei a falar, pô, mas quem que faz essas imagens? Quem que fala que Exu é desse jeito? O cara falou, não, alguns clientes vêm aqui e falam que sonhou com Exu tal e ele usava um chapéu e uma capa vermelha e coisa e tal. E daí o cara falou, quer conhecer o escultor? Eu falei, porra, tem um escultor aqui. Ele falou, tem um cara que fica fazendo. Aí eu entrei numa sala, o cara tava fazendo uma santa, né? No barro, assim. Depois faz o molde pra, né, assa, faz o molde pra fazer de gesso. E daí do lado do cara tinha um Exu, velho. Um Exu enorme. Eu falei, que Exu é esse? Daí o cara falou, Exu Beelzebu. Era um demônio, assim, tinha 2 tetas, um pé de bode, um pentagrama na testa, uma imagem, o capeta mais estereotipado, assim, que vocês possam imaginar. E eu falei assim, porra, quem que encomendou isso daqui? Ele falou, Igreja... Aí eu falei, mas eles vão quebrar? Pra que eles pegam isso? O cara falou, acho que não é pra quebrar, não. Aí eu fiquei olhando com aquele silêncio, né? Na sala, assim. Aí eu falei assim, se não é pra quebrar, é pra cultuar. Aí o cara deu um sorrisinho, assim, tipo... E daí tem várias lendas, né? Que tem uns Exus, tem várias igrejas... que tem assentamento de Exu debaixo Tem assentamento, sim, porque isso eu vi. Tem essa lenda de que Edir tem ainda os altares dele, os ibás dele, que ele conserva desde a época dele de macumbeiro. Eu acho que eu já falei isso em algum programa. Meu irmão trampou num lugar que era chamado de Reino do Óleo, e tinha esse nome porque antes era um reino de outra coisa, aquele prédio. Era o Reino Galáctico, que não é naquele prédio lá. E aí a gente foi ajudar a cavar uma parada lá, que era pra fazer aquele bagulho pra trocar óleo embaixo, sabe aquele buraco e tal? E era um inferno cavar aquilo. E tinha 2, tinha um mais próximo da entrada e um que a gente cavou lá pra trás, onde era o altar. E tinha um plastiquinho com a Bíblia, com as paradas enterrado lá embaixo, uns paranauê, uns bagulho podre. Tinha um assentamento, assim, que era enterrado na onde ia ficar o altar da parada. Era um modelo de assentamento, né? Tinha o texto, tinha umas coisas escritas, tinha coisa que não dava pra identificar mais porque já tava há algum tempo debaixo da terra e tal. Então, existe a via de mão dupla, que a gente conversou sobre a troca, ela tá em todo lugar, cara. Ela tá em todo lugar. E aí eu até levanto-se, né, um pouco daquele processo do racismo, tipo assim, não faça isso, é feio quando você faz, mas quando eu faço é uma graça. Quando eu faço tá certo, quando eu faço pode, né? Tem esse mecanismo aí no meio também, fora as desgraceiras todas. Eu queria só levantar uma contradição que você falou do avivamento da Rua Azusa, muito lembrado por evangélicos, quando ela fala, não, o pentecostalismo nasceu de pessoas negras, mas William Seymour, ele aprendeu a ser pastor numa igreja onde ele era proibido de entrar, tá ligado? E praticamente o cara que era o pastor dessa igreja, ele era o maior canalha racista da face da terra, amigo da Ku Klux Klan, é o Charles Parham, um dos maiores racistas, teólogos dessa igreja evangélica. Ele chegou a dizer que ele queria ser enterrado no lugar onde nunca um negro pisou, e ele chegou a estuprar um garotinho, e os amigos da Ku Klux Klan libertaram ele. É um cara
imensamente racista. Inclusive, ele lutou contra o Seymour também, né? Quando ele viu os movimentos do Seymour crescendo ali, ele lutou, e o Seymour não necessariamente era um revolucionário, né? Ele não necessariamente era um cara que, tipo, confrontava todo esse tipo de coisa. Isso mostra essa contradição que o Roger Batiste, que é um antropólogo, sociólogo brasileiro que estudou muito a inserção de pessoas negras nas igrejas evangélicas, chama da assimilação, né? Como os negros vão se assimilando e, simultaneamente, eles vão abandonando algumas concepções, porque no final das contas as teologias hoje, por mais que tenha sincretismo, por mais que tenha essa via dupla, elas são teologias de homens brancos. Aqui no Brasil, basicamente, de sulistas, né? A maior parte das igrejas evangélicas brasileiras são de missionários que fugiram da Guerra Civil Americana. Então, eles são o topo, o pensamento cerne de pessoas que foram racistas. Na Assembleia de Deus tinha um esquema de níveis de pecados, e o maior pecado era na cor preta, tá ligado? Então tinha todo esse lance de demonizar o cabelo, a afro, a tatuagem, todo esse tipo de coisa, que são as outras expressões que acabam também formando os orixás, a comida, tudo que você podia fazer, cara. E agora eles estão num movimento diferente, que é o movimento que a Igreja Católica fez, que é pegar esses símbolos e ressignificar. Então você começa a ver essas aberrações, tipo bolinho de Jesus e capoeira gospel, tá ligado? Isso é engraçado, mas é triste, né? A gente sempre fala. É uma bosta. Não vá pra capoeira gospel, cara. Se você estiver ouvindo isso aí, alguém te convidar pra capoeira gospel, cara, não vai, porque vai ser uma grande bosta, mano. Cara, eu não consigo nem imaginar a estética de uma capoeira gospel. Dá uma tela azul, assim. Os caras cantam o quê? Hino? No meio da capoeira? Mano. Louvor. É os louvor. Acho que eles não podem nem tocar berimbau, sei lá. Vão ter que tocar harpa dançando capoeira. Tecladinho, né? Tecladinho Yamaha. E eu quero só completar uma parada, Andrei. A gente tá falando sobre tudo isso, mas por trás a gente tá falando sobre sobrevivência, por trás a gente tá falando sobre troca, por trás a gente tá falando sobre manifestar em locais mais insólitos possíveis, assim, o cerne do que era aquela expressão religiosa africana. A gente tá falando, cara, que tem alguém trazendo coisa do Orum pro Aie ali e tá em todo canto, cara, você entende? Essas trocas todas, essa sobrevivência, isso tudo, isso também é Exu, saca? Essa necessidade de fazer-se valer, essa necessidade de se encontrar, tudo isso é parte da ideia de Exu. Essa sobrevivência, essa contraponto, tudo isso é parte dos atributos de Exu. Eu acho que isso casa muito bem quando o Kiko diz que Exu não se importa com a maneira que ele é cultuado, desde que ele seja, porque ele quer estar ali, ele é movimento, ele é dinâmica. Queria fazer um parêntese também sobre essa estátua que o Kiko falou que encontrou totalmente bafomética. É curioso, quando eu penso na divindade Exu, conceitualmente falando, o quanto ela parece com Bafomé mesmo, né? No sentido de dinâmica, de movimento, de força vital que dá vida a todas as coisas. Eu li recentemente aquele livro de Bafomé, acho que é Vane e Weird, os autores. Eu coloco o link aqui no final do episódio. Tradução brasileira da Ju, né? Tradução brasileira da Ju. Penumbra Livros. Beijo, Penumbra Livros. Conforme o autor vai descrevendo, a figura de Bafomé é muito parecido. E é curioso que também foi uma figura demonizada que não é o diabo, né? Não é o demônio. Acho até que o Kelly tem mais contato com o ocultismo, pode falar melhor. O Bafomé, ele é criado, ele é uma entidade construída para representar uma determinada situação, né? Ele surge na caça aos templários, blá, 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 e depois ele é ressignificado pelo Eliphas Levi, se eu não me engano, para construir energia, possibilidade, né? E aí vai. Mas a imagem dele é a imagem do diabo clássico perseguido pela igreja, que vai ter. Então, é muito louco que, assim, em sentido simbólico, em palavra-chave, vou traduzir assim, em palavras-chave você tem aproximações. E eu gostaria de lembrar que aproximações não são necessariamente a mesma coisa. Exato. Sempre importante a gente lembrar isso, que a gente tem aproximações e não necessariamente a mesma coisa. Vira e mexe, eu vejo gente que é ligada à espiritualidade falando assim, mas na Cabala tem a esfera de Rod, é a mesma coisa que Exu? Não é. As palavras-chave são a mesma. São lógicas diferentes. São lógicas de se pensar o homem, a divindade, a religião, a crença totalmente diferentes, né? Na verdade, é só nesse aspecto que me chama a atenção. Mas tem essa semelhança, sim. E me chama mais atenção ainda o fato de se demonizar a figura de Exu usando uma figura que também não é o diabo, né? Exato. Isso acontece muito. E é só estética, é tipo o Snyder Cut. Essa estética dos anjos, inclusive, começa a ser criada ali na Idade Média, né, mano? Porque se você lê mesmo as descrições da Bíblia, tipo, os Néfilins eram praticamente esfinges, tá ligado? Então você tinha os leõezinhos com asas, então você tem um monte de figuras malucas ali na Bíblia, mas
quando você começa a ter a figura dos padres e principalmente os papas patrocinando a arte, aí você tem o humanismo surgindo também, a galera tentando aproximar a figura do homem com a figura das coisas divinas. E aí começa a surgir os primeiros anjos, e o que era a contrapartida do homem era um monstro. Então eles começam a surgir aí os símbolos que eles acreditavam que era a monstruosidade, o rabo, o chifre, a cor vermelha e tal. E uma coisa que também é interessante lembrar é que o quanto essas figuras elas são repassadas e atualizadas com o imaginário, que em 1930 mais ou menos tinha um estereótipo no cinema que era chamado de a África mais escura, que era o estereótipo de pegar, de colocar tipo pigmeus selvagens monstruosos, e o estereótipo do primeiro filme do Tarzan, o estereótipo do primeiro King Kong, que sempre que mostrava a África, mostrava da maneira mais grotesca possível, propositalmente, tá ligado? Animalesca, né? Bestial. Eu acho que tudo isso vai fundindo no imaginário que chega nessas pessoas que sonham com o Exu de maneiras malucas, tá ligado? É o imaginário absorvendo essas figuras grotescas que o racismo impôs e depois devolvendo pra sociedade através desses desenhos, cara. E eu acho muito louco porque, assim, se a gente for puxar as palavras-chave do Exu Orixá, né, que a gente estava falando antes, ele sempre está associado a ser mensageiro, a ser intermediário entre seres humanos e divindade, a ser aquele que abre o caminho, que está na porta. Então por que tem aquela lógica de que você primeiro faz as coisas, o culto, para Exu? Porque é ele que vai permitir que essa energia trabalhe, para que você acesse, para que você comunique o outro lado, né? Então ele tem essa coisa de orixá do lado de fora, né? Orixá que está como guardião. É uma coisa que se esqueceu muito também, aquela ideia do Exu como um guardião, né? Um trickster, muitas vezes, tem essa coisa dele... Tipo o Idris Elba fazendo o Randall. Tipo o Idris Elba, porra, que chuzão, hein? Rapaz. Que tá ali naquela porta, naquele caminho. Então, você tem essa questão de guardar, você tem a questão trickster de fazer brincadeiras, mas você não tem que entender o trickster como quem tá aprontando. O trickster é movimento também. É ele que movimenta as histórias pra acontecerem. É porque ele fez tal coisa, que deu um BO, que ele vai ter que resolver, que todos os deuses, todas as divindades, todas as energias, todas as coisas se movimentam. Então isso é importante lembrar. Tá ligado à sexualidade, à fertilidade masculina. Tem um monte de maluco hoje em dia falando assim, mas e como é que fica o sagrado masculino, né? Tem os caras falando umas paradas dessas. Aqui tá uma figura de sagrado masculino. A fertilidade masculina, aquilo que cria, aquilo que vai. E a galera não quer trabalhar com essas brincadeiras. Isso que eu acho muito, muito doido. Você não quer ver essas questões. O caráter fálico que ele apresenta, e não é um caráter fálico no sentido de infalível. Isso que eu acho muito legal. Exu às vezes mete os braços pelas mãos, faz uma baderna ali, mas ele sempre arruma porque ele se mexe, porque ele faz, porque ele se vira. Então essas questões são importantes, né? Ser astucioso, muitas vezes grosseiro, mas amável também, vaidoso, indecente, que é pra causar movimento, pronto pra disputa. A nossa cultura, ela tem dificuldade de lidar com figuras ambíguas. A gente quer ou bonzinho, né, mega lavado, assim, que não tem figura, ou a gente quer o mal clássico, né? Essa coisa do regime diurno, muito clássico, né? De muito preto no banco. Porque essa é a cosmovisão católica que impõe isso na sociedade, né, cara? Exato. E é limitante, né? Porque isso impacta, inclusive, na cultura cinematográfica, cara. Porque, por exemplo, no Ocidente, você não encontra muitas histórias de redenção. Porque Lúcifer se fudeu e ele nunca vai se redimir, tá ligado? Quando você vai assistir filmes asiáticos, por exemplo, ou até coisas simples como Power Ranger, é muito comum o Ranger Verde ser o vilão, filho da puta, e depois se tornar o líder da parada, porque o Oriente também acredita em redenção, e já a cosmovisão católica é céu, inferno, corpo e alma, mente e coração. Ele divide bem em dicotomias, e isso impacta toda a nossa percepção do mundo. E é estamentário, cara. A Idade Média é estamentária, esse pensamento ele é travado. Polaridade, né? Ele não consegue lidar com o movimento, você entende? Não vai, né? Eu tava comentando com um amigo, por exemplo, que em Kemet, no Egito, não existia uma divisão para coração e a mente, que a gente sempre fala de o eu é formado do nosso cérebro e das nossas emoções, como se fossem coisas diferentes. Em Kemet, a palavra coração é as duas coisas, é o seu racional e o seu emocional, cara. Então, você vê que cosmovisões diferentes fazem a gente enxergar o mundo de uma maneira bem complexa mesmo.
Eu queria saber como que Kiko encontrou Exu. Isso dá uma história, hein? Como que Kiko e Exu, que encruzilhada que os dois trombaram. Eu tava pensando numa coisa aqui que, né, nesses caminhos de idas e vindas, assim, de como Exu chega, como Exu se transforma aqui no Brasil, como a coisa vai se desenvolvendo, e eu fico pensando o quanto Exu... Vou jogar essa ideia na roda, assim, um negócio que eu sempre penso, é como que Exu tá atrelado à nossa alma mesmo, como Brasil. Eu sinto que Exu é o Deus que mais parece com o brasileiro, assim, e eu acho que eu tenho uma leve impressão, assim, que o Brasil, tudo que dá errado no Brasil é porque o brasileiro não descobriu Exu ainda. Vai parecer meio fanatismo, mas eu acho que uma mínima compreensão ou identificação de um brasileiro com Exu leva esse brasileiro para cada lugar, sabe? Que atravessa por essa história de opressão, de violência, de escravidão. Eu acho que o brasileiro compreendendo minimamente o que é Exu faz a gente se compreender, sabe? Eu acho que eu encontrei Exu desse jeito, assim, eu fui vendo que, porra, isso é muito Exu, isso aqui, e eu vejo Exu em todo lugar, né? Eu acho que porque eu sou meio fanático, assim, então eu passo na frente da igreja evangélica, daí eu vejo lá as plantas, o cara põe um peregum lá, uma árvore sagrada Yorubá na porta da igreja, daí eu falo, pô, o cara botou um peregum aqui na porta, né? Uma espada de São Jorge, como essas coisas estão impregnadas na vida da gente, assim. Eu lembro quando eu fiz a música com o Edgar pro disco da Elza, o Exu nas escolas, era um pouco pensando nisso, sabe? De cada vez que a gente se afasta de Exu, a gente fracassa mais, assim, no sentido de se encontrar como Brasil, de aceitar as etnias, de aceitar a complexidade que é a nossa formação de país mesmo, assim. Ah, eu gostei. É muito parecido o lance que eu tenho com Exu. Eu cultuo Exu, né? Inclusive. É muito parecido com o jeito que eu enxergo e lido também no cotidiano com Exu, e acho até interessante trazer Exu para reflexão de como a gente pensa, né, o nosso povo, o ethos do nosso povo, não necessariamente olhar para Exu como divindade, né, desse jeito fanático, um deus, mas pensar Exu enquanto uma proposta de uma lógica diferente, de um modo diferente de ver o mundo. Epistemologia mesmo. Acho que movimentaria muita coisa muito foda, assim, mudaria muito o jeito das pessoas lidarem com tudo. É que eu acho que eu vejo muito também como essa lógica de, que também é parecido com o santo católico, né, de você ter, enfim, apesar de não ser uma divindade, mas enxergar como se fosse uma personificação, talvez, eu não sei se é certo isso, se talvez possa ter de fato uma questão assim com Exu e tal, mas quando a gente vai pra esse lance de ser uma força da natureza, é algo muito mais, tipo, que tá de fato no cotidiano, né, no seu dia a dia, é mais fácil de você visualizar, tipo assim, eu não imagino, sei lá, talvez Zeus num trovão, mas no teu dia a dia você enxerga Zeus, assim como você pode fazer, eu não sei como... É porque é muito difícil, porque a gente tem uma forma de ver o mundo que ela é culturalmente cristã, né? Então é muito difícil a gente sair dessa lógica, né? E aí dá o problema, porque a gente tenta traduzir pra uma maneira que a gente entenda de maneira mais fácil, né? E é muito complicado, né? Porque às vezes, acho que talvez é uma das coisas que eu mais brigo aqui no mundo. Briga entre aspas, né? Que eu não tô brigando com alguém necessariamente, né? Mas tentar colocar um pouco na cabeça das pessoas que a nossa maneira de enxergar o mundo não é uma maneira neutra. E não é a certa, né? E por isso também não é exatamente a certa. Não que seja errada, mas é só uma maneira, né? Mas que muitas vezes, sei lá, até mesmo o cético ateu, ele tem uma forma de encarar a vida e a própria questão dele com relação ao mundo e à natureza é muito cristã. Sim, total. E de encaixar nesses buracos. Tipo assim, ele tira a manifestação espiritual da coisa, só que o buraco permanece. O buraco que foi ali com a pazinha construída por toda uma questão cultural com a família dele, com os amigos dele, com toda uma lógica, né? Até maneira de encarar a sexualidade, talvez, né? Porque, assim, é muito bonito no século XXI. Ele tem muitas coisas sendo questionadas, né? Com relação à sexualidade, por exemplo, né? Não tem problema. Homens e mulheres não serem casados para procurar relação, por aí vai e tal. Só que, ao mesmo tempo, em contrapartida, existe sim essa, muitas vezes até ou um julgamento de valor, ou a maneira, não, talvez eu esteja fazendo demais, ou esteja fazendo de menos. Então, assim, é muito doido quando tu para pra analisar, porque é de fato ter que fazer um resgate, não apenas de um panteão, como se fosse, tipo assim, eu vou substituir os meus santos por entidades, né, por orixás e tal. É um trabalho que ele é muito mais penoso, ao que dá a entender aqui do meu ponto de vista, que eu não participo disso, né? Porque, de fato, existem esses erros
erros de Lost in Translation, né? De que tem coisa que não encaixa, e aí você tem que fazer encaixar, ou tem que fazer ou não tem que fazer, não cabe a mim fazer o que a pessoa... Mas pra mim é quase como aquela coisa, tipo assim, quando a pessoa começa a aprender o inglês e tem um gasto de energia muito grande, porque ela tá traduzindo na cabeça e tem que vir natural, né? Aquela coisa, eu não sei se o que eu tô falando tem sentido, se tô falando bando de groselha aqui, mas talvez seja algo que eu tô pescando aos poucos aqui, insights que eu tô pescando aqui na nossa conversa. Faz sentido, assim, eu lembro que, se eu não me engano, é Freud, que quando vai falar sobre o ideal de ego que é construído, ele fala que esse ideal de ego ele é herdado basicamente da sua relação com os pais. Então, por isso que quando você fala que mesmo uma pessoa que se considera ateu, não consegue enxergar o mundo como um hindu, cara, tipo, eu não tenho ideia de como é enxergar o mundo como um hindu, que tem mais de 2.000 divindades ali, que tem toda uma forma de se relacionar com a sociedade que é distinta da nossa, tá ligado? Então acho que é muito isso, cara. Um exemplo clássico, por exemplo, eu gosto de citar sempre em cursos e tal, é o Joseph Campbell, que todo mundo conhece, é um grande mitólogo, foi lá e anunciou a jornada do herói. Só que ele coloca um óculos cristão católico na jornada do herói, que é simplesmente dividir a experiência do herói em mundo comum e mundo mágico. Novamente a dicotomia católica surgindo ali, porque a cosmovisão, por exemplo, africana, teria no mínimo 3 mundos, que teriam ancestrais dos espíritos, e por isso, às vezes, essa jornada do herói não funciona para contar histórias em outras culturas. Total a cidade de Deus, cidade dos homens, né? Cristão, católico e patriarcal, né? Porque ele usou o recorte dele, né? A perspectiva dele de mundo para construir essa jornada, só que ela não contempla todas as coisas, né? Sim, eu acho até que ele foi longe, saca? Assim, pela limitação que tinha, eu acho até que foi longe. E eu queria puxar uma outra parada no raciocínio do Kiko, né? Quando ele falou a questão de ver Exu e tal. Pode ser que você que ouviu a gente fica assim, não, mas tá falando que tá vendo Exu, então tem Exu na minha casa, tem Exu no meu quarto, tem. Vai correr pra capoeira gospel. Vai correr. Então calma, cara. O que a gente tá dizendo é o conceito, é a ideia também. Não é só aquilo, né? Não é só... Lembra que a gente tá falando do Exu Orixá, que ele é muito grande. Ele não é na Umbanda você tem Exu como uma entidade, alguém que já viveu, que morreu e que tá passando por um processo e chama Exu alguma coisa, né? Mas essa é a parada. A gente tá falando do Exu entidade, que ele tá ligado à força da natureza, hein? Se você tá no mundo, desculpa, mas você tá exposto às forças da natureza. É importante avisar isso pro cara. E eu vejo muito também essa proposta que o Kiko levantou, de uma chave, eu chamo de chave epistemológica, né? Mas é uma forma de olhar o mundo, é melhor traduzir assim. Uma forma de saber e de olhar o mundo que contempla essas diferenças, né? Recentemente eu tava lendo bastante o Deleuze e o Guattari, e eu acho que é muito isso, saca? Eu super vejo que isso representa também um pouco do que é essas palavras-chave que a gente tava falando aqui sobre a natureza de Exu, que é a diferença, é compreender, é sobreviver, é brincar, é se divertir, é ser sério, é proteger, é entender, é linguagem, saca? Exu não teria problema nenhum em lidar com o diferente, com a capoeira gospel, com uma coisa, com outro negócio. Ele se relacionaria. O problema é que o outro lado não se relaciona. O outro lado nega, entende? Mas ia rolar uns dedos do cu da capoeira gospel. Isso é com certeza. Mas não, ele ia dar uma laprada. Ele ia fazer uma capoeira melhor que a galera ia dar um pau em todo mundo. Mas até aí... Isso que o Keller tá falando me lembra muito uma fala da Yamara, que participou do Magicando com a gente, no episódio sobre religiões afro, né, tradição iorubá. Kiko conhece a Amara. A Amara falou muito dessa questão também da disposição, né, das pessoas. Enquanto a gente fica tentando fazer analogias para ficar de fácil entendimento, é uma via de mão dupla, né? A pessoa também tem que estar disposta a entender uma outra lógica. Senão fudeu, né? Se dispor a abrir a cabeça e compreender aquilo, né? Que se ela não tiver afim, não adianta a gente ficar discorrendo e fazendo analogias para ficar de fácil assimilação também, né? E nem sempre a gente tá chafurdado até o último fio de cabelo nessa lógica ocidental. É uma coisa muito difícil. É um processo muito difícil. É uma abertura que eu acho que se a pessoa estiver disposta também é gradativa e vai encontrar obstáculos, né? Vai encontrar dificuldade. É uma questão de persistência mesmo e querer. Eu acho importante lembrar que querer e ter persistência nisso é você conhecer mais da tua raiz também, cara. Porque você tá no Brasil, velho. Você tá no maior país negro fora do continente africano, você entendeu? É aqui que você tá. E a gente, tudo tá permeando isso. É o mesmo porque você tem que conhecer mais dos povos originários, dos povos indígenas que a gente tem. Isso faz parte da composição. Não é só falar que você é italiano porque, sei lá, comeu macarronada no domingo. Então, essas questões, elas são importantes levantar. Mas é difícil de achar, é difícil de conhecer. Não é, cara. O Ale tá aqui fazendo isso já há algum tempo.
tempo, mano. Pedagógico, explicando. A galera tá aqui e tem o samba, né, cara? Tipo, a gente tá no país do samba. E o que é o samba, senão uma expressão quase que sacro das tradições de Yorubá, tá ligado? O samba, expressão máxima. Se tem uma música santa na igreja, existe uma música santa pros pretos, que é o samba, tá ligado? E se você tá aí ouvindo e gosta de samba, você precisa entender, se não ficar só aí nos pagodes do Thiaguinho, que é legal, imagina samba, que eu curto pra caramba, mas vai atrás do Candeia, vai atrás da Clementina de Jesus pra conhecer, cara. Eu tô lembrando também da raiz preta do gospel, né, cara? Que é blues. Total. É preto, é som de preto. O rock. Cara, se tirasse o rolê preto da parada, a gente não tinha nada. A gente não tinha samba, não tinha hip hop, não tinha rock. Não tinha nada, cara. A gente tava fazendo canto gregoriano e tem minhas dúvidas se no canto gregoriano também não teve alguém ali que deu umas dicas. Deixa eu fazer uma pergunta, Kiko, fala um pouquinho do seu documentário, porque assim, deu pra ver que acho que o ouvinte agora deve estar super com a cabeça empolvorosa, porque são muitas visões diferentes que a gente pode dar pro mesmo assunto e tal. O que você escolheu focar no seu documentário, assim? Que caminhos o Exu percorreu nesse sentido? Bom, quando eu comecei a me interessar mesmo por Exu, até antes de entrar pra religião e tal, eu me questionava muito sobre a demonização. Então, falei, pô, eu queria falar sobre isso um dia, mostrar a injustiça, como Exu era incompreendido, né? Acho que talvez o orixá mais incompreendido até hoje, assim, no imaginário brasileiro. E isso me incomodava muito. Eu falei, pô, eu queria fazer alguma coisa, um disco, mas um disco acho que não daria conta, soaria pretencioso também. E no documentário eu poderia conversar com várias pessoas, poderia conversar com sacerdotes, com estudiosos, com vários segmentos. E foi isso que eu fiz. Eu não estipulei o que era Exu, que eu acho que também não dá pra falar. Exu é uma coisa tão complexa, né? É uma esfera, assim, que se falar Exu é isso, não é aquilo, já perdeu, já. Exu é tudo, né? É uma entidade muito complexa, assim. Então eu dei voz pra galera e procurei gente do segmento Yorubá, Babalaô, Candomblé Queto, Tambor de Mina, Candomblé Angola, Jeje, Umbanda, pastor evangélico. Teve um pastor muito bom no filme, que é o pastor Elias. Eu acho que ele era da igreja... Era alguma igreja mais tradicional, evangélica. Não lembro se era batista, mas era um cara bem interessante, que ele falava no filme. Ele participava de muito ato ecumênico, e ele fala no filme, né, que é uma pessoa que assuma qualquer religião, ela não precisa demonizar o que foi doloroso para os antepassados, né? Um cara que tinha uma visão bem ampla, assim. Então eu tive sorte de encontrar pessoas legais. Eu fiquei 1 ano enchendo o saco de muita gente, assim, batendo na porta e conversando, ganhando confiança também, né? Eu sempre andava, tinha um iniciado no rolê, assim, que a gente sempre andava junto, e isso abria muita porta, assim, pra conversar, pra desenvolver ideias. E foi isso, foi basicamente isso. É um filme de 2005, né? Eu vejo um monte de coisa errada nele, assim, não é uma coisa que vai desde planos, que eu não gostaria, é coisa técnica, né? Como também tem coisas da época que eu acho que eu tava tão maravilhado com a coisa toda. Eu filmei muita festa, né? Então tem muita imagem de transe. Depois que eu entrei pra religião, que daí eu vi as imagens de transe do meu filme, eu falei, puta, porque eu filmei tanto transe, né? Meio complexo, a pessoa tá lá em transe e não é ela que tá lá no filme. Pô, como é que é? Mas as pessoas na época não se incomodaram. Mas eu vendo hoje um monte de coisa no meu filme, mas eu acho que o mais legal é que você vai passando no filme vários... É tanto ponto de vista diferente, e Exu tem isso, né? É tão difícil explicar, falar sobre Exu, porque ele aparece como trickster, né? Como um trapaceiro, em vários contos, em vários Itan, uma figura provocadora. Só que tem Itan que também ele é por exemplo, tem um lado muito pouco difundido de Exu, que eu acho muito interessante, que os Yorubá falam muito, principalmente as pessoas ligadas a Ifá, que é o Exu como uma entidade organizadora, uma entidade da ordem. Não no sentido militar. No momento que ele leva um ebó pro Orum, né, que ele leva o ebó pros outros deuses, que ele transporta esse ebó,
ele não vai fazer bagunça no caminho. Ele vai levar esse ebó intacto pro Deus que foi oferecido, né? Então ele tem um lado super organizado, vamos assim dizer. Mas tem contos, mitos que ele aparece como um bagunceiro. Não lembro quem disse aí que essa parte da bagunça, do acidente, da confusão, faz parte da ordem do universo, entendeu? Da complexidade do encontro das coisas. Perfeito. Eu acho foda, porque assim, ao mesmo tempo que ele é o senhor da ordem, né, que ele pode ser o senhor da ordem, é natural que ele também seja o senhor da subversão da ordem, né? E isso não quer dizer que é uma bagunça, é uma inversão, né? É uma coisa revolucionária mesmo, né? Você não precisa ser uma coisa engessada. Muito louco a visão, né? Tem um Odu, que é Ogbei-Anu, né, o Ogbei-Ogundá, que sempre fala da paciência. O Odu da paciência. Esse Odu tá totalmente ligado ao Exu. Tipo, a gente pensa o Exu como uma coisa violenta, que faz e acontece, que se vira do avesso, mas ele é orixá da paciência também, né? O orixá que fala, tenta entender, não se afobe, respira, tenta entender como que as coisas funcionam, né? Então, acho que é difícil explicar, né? Pra uma pessoa que tá acostumada com bem e mal, explicar uma coisa tão complexa assim. Aproveitando que estamos num papo complexo, deixa eu adicionar um nível e uma camada mais de complexidade. Scorsese, vai lá. Porque eu sou essa pessoa muito inteligente. Por favor, Almodóvar pra cima. O Scorsese já é muito chinfrim pra mim. Tá bom, desculpa. Eu devo temer Exu? Porque uma das coisas mais antigas que eu lembro, de quando a gente ainda não conhecia nada, era desde moleque, né? Aquela coisa, que o Exu não se brinca, né? Porque coisas acontecem, né? Coisas acontecem, né? Lembro, inclusive, de uma lembrança muito antiga que eu tenho ainda voltando da escola de ônibus, né? Aí tinha uns amigos falando, tipo, brincando, Exu isso, Exu aquilo. Aí eles passaram na frente, aí o ônibus passou na frente de uma loja, né? De produtos esotéricos, né? Famosa Casa de Macumba, como o pessoal chamava na época. E aí tinha aquele Exuzão, assim, era o Exu Caveira. Aí o pessoal começou a ficar desesperado, porque ligou coincidentemente o assunto que eles estavam fazendo ao momento exato que eles passaram ali. E desde muito tempo, isso é quase um senso comum, assim, instaurado, né? É pra temer Exu? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que Exu... Tem um oriki que fala que Exu, ele tá perto de você. Enquanto você chora lágrima, ele tá do seu lado chorando sangue pelos poros. Eu acho que é a melhor definição de fidelidade, de vínculo, né? De laço. Eu acho que é uma pessoa que faz um laço com o Exu, além de vir nesse pacote, né, da compreensão de várias coisas do universo, de que as coisas não são tão retinhas, né, que existem as encruzilhadas e coisa e tal da vida e de todos os nossos caminhos, tem esse lado de que Exu tá junto, assim, que é para quem você pede ajuda, é quem pode te levar à prosperidade. Isso tá nas rezas, né? Lógico que tem algumas rezas Yorubá que fala desse caráter mais trickster de Exu, né? Exu sente no pé do meu inimigo, não sente no meu pé, atrapalha a cabeça do meu inimigo, não atrapalha minha cabeça. Tem algumas passagens assim. Eu acho que isso também pirava o cabeção dos católicos se deparando com isso, né? Mas eu sempre que eu tive contato, eu vi uma relação muito de amizade mesmo, de companheirismo, né? Não é à toa que na Umbanda antigamente chamava de compadre, né? O compadre falou pra você parar de fazer tal coisa. A coisa do medo vem da falta de conhecimento e do preconceito mesmo. Eu não sou de matriz africana, né? Então não sei como que é a devoção e se essa devoção, como é essa ligação com o Exu dessa maneira. Mas vou jogar aqui uma provocação também, porque eu acho que eu já li um Odu que alguém tentou enganar Exu e Exu desceu porrada nessa pessoa. Então eu acho que a resposta seria depende do que você quer fazer com o Exu. Depende de como você entende o modus operandi de Exu, né? Porque a gente tem essa coisa de colocar as coisas nas caixas do bem e do mal, e Exu não é nem bom nem mal, cara. Ele tá acontecendo, ele tá existindo. Pode rolar alguma coisa que a gente entenda como, nossa, cara, isso foi muito ruim. E não, né? Depende da questão que ele tava ali lidando, né? Não sei, não conheço esse Odu. A minha forma de lidar com o Exu é próxima, inclusive ele é o orixá tido como o orixá mais próximo dos humanos, né? Justamente
justamente porque ele é o transportador de axé, então é ele que faz esse caminho, essa ponte entre Aie, que é o nosso plano, e o Orun, que não necessariamente é o céu, mas é um outro plano, né, onde estão os orixás. Então é natural que acho que a gente que cultue se sinta mais próximo num sentido de parça, mas também com respeito, né? Não é um parça, porra, vamos sair. é um parça que você respeita. É normal sentir esse tipo de proximidade, eu acho, por ele ter essa roupagem mais humana, né? Ser mais próximo da gente. Eu acho que tem que temer sim, porque pra não ser bagunça. Você tem que temer porque você não é algo que você olha e você fala assim, está sob controle. Não é pra você fazer com Exu que você faz com Santo Expedito, Santo Antônio, né? De ponta cabeça e põe na geladeira, você entendeu? Que você olha pro Santo Antônio e fala assim, não, esse senhorzinho aí não vai fazer nada comigo não, tá tudo bem, esse senhorzinho de boa aí vai me ajudar. Eu acho que a lógica não é a mesma. Então, vou utilizar temer, como você falou, mas eu vou trocar pra temor, que é aquele sentimento de respeito, né? Quando você tem temor por algo, você tem respeito por algo. E é tipo você olhar, sei lá, pra um leão que você conhece há muito tempo. Ele não vai te comer, eu acho, mas não mete louco. Entendeu? Você sacou? Trata na boa, tal, né? Então, conserva os dentes. Temor conserva os dentes, assim, no lugar. É muito talvez também na diferença do que é cultuado também, né? A impressão que me dá é que, por exemplo... Gente, eu posso estar falando besteira absurda, por favor, nos comentários, nas redes sociais, a pessoa deixa aí mensagens assim. Mas, por exemplo, pela Umbanda, o Exu ser entidade não orixá, né? Ser uma pessoa que morreu, que tá naquele... veste preto pra lidar com os dois lados e tal, eu acho que talvez tenha sido mais comum escutar esse tipo de coisa. Toma cuidado e tal, que... Não sei se entra num terreno, por ser também muito humano, entrar talvez aí no terreno das vaidades, né? Tipo assim, o cara não pode escutar você falando mal dele, ou coisas desse sentido. Não sei. Mas foi a impressão que me deu toda vez que falavam nesse sentido. E eu ainda trago uma outra parada, assim, que olha só, a gente tá aqui há um tempão falando sobre a figura Exu e a gente só arranhou a complexidade, saca? É isso que eu acho que é muito louco. Aqui você fez uma pergunta simples, é pra temer Exu? Alguém falou, não. Alguém falou, talvez. Alguém falou assim, depende. E eu falei, Então, você entendeu? Mas se quiser pode, né? Não, mas se quiser pode. E isso representa um pouco do que é essa ideia, porque é conflituoso. É conflituoso. E a gente tem que aprender a lidar com conflito, cara. É isso, você entendeu? O mundo dado, a materialidade do mundo, ela é conflituosa, ela é distinta. Uma hora você tá legal, outra hora você não tá. Você não é sempre um good guy, né? Você não é sempre o bicho de ovo virado, entendeu? E você precisa responder essas situações. Você precisa temer o Andrei? Depende. Depende. Né? Ele tá com fome? Ele tá bravo? Tá com sono? Como é que tá a gata? As gatas tá bem? O site tá com problema? O ouvinte encheu o saco? O site tá com problema, provavelmente vai dar merda. Ele abriu a caixa de e-mail pedindo como faz pacto? Se ele abriu, pode ser que ele esteja bem, porque ele vai dar risada. Pode ser que ele esteja mal, então... Eu lembrei de uma coisa super interessante, pode ser interessante pro podcast, que é uma figura do Rio de Janeiro da década de 60 que foi muito popular, uma mãe de santo de Umbanda chamada Cacilda de Assis, que tinha terreiro em alguns lugares do subúrbio do Rio de Janeiro, e ela recebia uma entidade chamada Seu Sete da Lira, que era um Exu que gostava de cantar, tem esse nome porque era um Exu cantor, assim. Que legal. E ela usava uma capa bordada. Esse Exu foi muito popular, começou aí no programa do Chacrinha, do Flávio Cavalcante. Puta que fantástico, será que tem vídeo disso? Não tem vídeo, ela tem um disco. Se vocês procurarem Seu Sete da Lira, o LP, alguém ripou, tem ela cantando uns pontos bem bonitos. E ficou um Exu tão famoso, porque ia na rádio, ia na TV toda hora, e ela já chegava com o Exu, né? Ela negava os convites, mas o Exu pegava ela e ia. Genial. Maravilhoso. É muito interessante, porque... um pouquinho antes do boom das igrejas neopentecostais no começo dos anos 70, ela tava bombando muito, assim, ela chegou a lotar o Maracanãzinho. Ela fez um evento de Umbanda no Maracanãzinho e encheu o Maracanãzinho. O terreiro dela foi mudando de endereço, sempre em lugares afastados da capital, né, da Zona Sul e centro do Rio, mas ela ia ampliando o terreiro. O terreiro tinha umas giras, assim, de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000
5.000 pessoas. Então foi acho que o Exu mais famoso. Eu tô com um livro aqui, escreveram uma espécie de uma biografia dessa médium, Cacilda de Assis, o fenômeno Seu Sete da Lira, de Christian Siqueira. Foi tão popular que tinha um adesivinho que a galera colava no carro, que era Sete Rei da Lira. Caraca, mano, era tipo K-pop. Muito pop, assim. Eu acho que se a gente olhar o mundo pop, a gente vai enxergar muitas figuras. Eu destaco muito o Michael Jackson, assim, quando eu revi aquele clipe do Smooth Criminal, né? No meio ali, ele faz esse clipe já vestido de malandro, né? Uma coisa meio Zé Pilintra, assim. No meio do clipe, a música para e fica uma espécie de um transe, assim, né? Tem uma dança meio lenta e o pessoal se comportando de um jeito muito diferente do clipe inteiro. E eu acho que a gente começa olhando, assim, já ampliando essa ideia do brasileiro ser muito Exu, e Exu tá em todas as coisas, né? A gente começa já a jogar isso pro pop internacional, assim, dizendo, e vai achando Exu em várias figuras, né? No David Bowie também, essa coisa do David Bowie ser diversa, aquela figura magra, esguia, e que se transforma em várias formas, né? Sensual. Enigmático. Com uma rola enorme. Quem assistiu aquele... Como que era o nome do... O Labirinto, rapaz. Ele aparece com aquela calça no labirinto, você não consegue ver mais nada no filme. É assustador. Então eu acho que a gente, quando a gente começa a ter essa percepção de enxergar Exu nas coisas, né? E é muito fácil enxergar Exu nas coisas porque Exu se encaixa em tudo ao mesmo tempo, né? Mas tem essas figuras emblemáticas, o Bowie, o Michael e outras figuras mais, assim, que é ligado ao mundo pop, né? Uhum. Eu gosto muito às vezes eu fico vendo a TV e falo, putz, esse cara é de Exu, velho. Esse cara é de Exu, ele não sabe porque ele é austríaco. O Kiko é total pop magic, né? Tem que apresentar aí o conceito do pop magic pra ele. Pô, quero saber isso aí. Eu quero histórias, se tiverem, de encontros de vocês, caso tenham, com o Senhor Exu. Começando com a Nandinha. Cara, eu tenho uma muito cabulosa que eu não vou poder contar de jeito nenhum. Então você não tem, pô. Que isso? Não tenho. Vem no privado depois, pra nós trocar ideia. Não, no privado eu conto. E o Keller e o Andrei sabem que houve uma grande transformação na minha vida aí. Nem boa, nem ruim. E boa e ruim também, dependendo da perspectiva. Que foi depois que eu trouxe meu Ibá de Exu aqui pra essa casa que eu tô morando agora. Voltei a morar com a mamãe, né? Pandemia e tal. E muitas coisas foram acertadas. E pra elas serem acertadas, houve um certo caos aí familiar. E agora as coisas estão entrando no trilho. Essa coisa da lógica da subversão mesmo, da ordem. Que na hora que você tá ali no meio do incêndio, você fica, não, minha vida tá desgraçada. Depois passa, você começa a entender certos porquês, sabe, das coisas. Mas assim, detalhadamente eu não posso dizer o que é. A minha relação com o Exu é essa relação de parça, cotidiana, né, de culto diário. Falhando um pouco na disciplina também, nessa época de pandemia, né. Não é nem sempre que dá pra eu cultuar da maneira que eu queria e deveria. Mas também não tá restrito só a questão do culto, né? Quando você começa a enxergar Exu em todas as coisas, assim como o Kiko diz, você passa a ter uma relação, apesar de muito subjetiva, também muito estreita, muito cotidiana. É complexo, gente. É difícil. É papo de doido. Muito bom. Kiko, você tem alguma história pra compartilhar com a gente? Escolhe uma aqui. Tem uma muito interessante. Primeira vez que eu viajei fazendo música, eu fui convidado por um grupo, por um americano chamado Robbie Mazurek, que é trompetista lá de Chicago, muito ligado ao free jazz, a cena mais experimental do jazz, né? Uhum. E ele chamou eu e mais uns outros brasileiros, o Takara, Guilherme Granado, e eu fui a primeira vez, né? Meio bobão, assim, porra, Europa, a gente tava em Berlim, meio abobalhado, assim, e um cara lá, local, falou, vou levar vocês pra comer num lugar, vamos de metrô. Quando a gente foi comprar o ticket de metrô, veio um mano, assim, falou, vendo o ticket mais barato aqui, daí a gente, pô, que é igual os caras faziam no terminal da Armênia, vamos comprar desse cara aí, né? No terminal da Ponte Pequena ali, pô, mais barato, vamos lá. A gente comprou, aí não tinha catraca, nada, né? Você
passava assim, pô, não tem catraca, nem precisava ter comprado, né, não sei o quê. Aí a gente entrou no trem. Aí quando chegou na estação seguinte, entrou um cara, ficou encarando a gente. Ele chegou, se apresentou como funcionário do metrô, falou, vocês não pagaram o metrô, me acompanhem. Daí a gente, porra, o que aconteceu? Não, a gente tá com os bilhetes aqui. Ele olhou assim e falou, me acompanhe, esse bilhete é falso. Daí fudeu, né, velho? A gente desceu, aí o cara falando uma pá pra gente que vocês são desonestos, vêm aqui no meu país pra ter um show assim de nacionalismo anti-brasileiro, de xenofobia. Daí ele falou, pô, vocês vão ter que tomar uma multa, e começou uma confusão ali, né? Tipo, não vou pagar nada, dá o passaporte, não tô com o passaporte aqui. Começou uma confusão. Confusão. Em determinado momento o cara falou, então eu vou chamar a polícia. Aí ele chamou, chegou 2 caras, velho, 2 vikings, assim, né, com bigodão, assim, forte pra caramba e com cacetete na mão, louco pra bater na gente, assim, olhando, esperando a gente mexer uma vírgula pra cobrir a gente de porrada. E eu tava assim, caramba, né, mano, onde vai dar isso, não sei o quê. Aí eu já tava numa situação, assim, meio de desespero. Eu falei assim, eu vou cantar pra Exu aqui, os caras não vão entender nada, foda-se. Vou cantar pra Exu. Daí eu me afastei um pouquinho da confusão e cantei lá, e baraboa, né, cantei uma cantiga de Exu, e beleza, cantei e fiquei quieto, e a confusão continuando. Aí desceu um cara desceu a escada assim na estação e passou pela gente. O cara tinha a cara manchada de vermelho, mas muito vermelho assim, manchado, né? Aí o cara passou por nós, aí eu ainda falei pra um mano assim que tava junto, eu falei, mano, você viu? Esse cara tá com a cara muito vermelha. Daí ele falou, eu vi. Daí esse cara, em vez de pegar o trem, ele ficou olhando o trem, voltou, passou por nós de novo e foi embora. Saiu da estação, né? Quando esse cara saiu da estação, a polícia falou, não, vamos dar uma multa, tá todo mundo liberado, não sei o quê. Aí todo mundo deu um endereço que não existia, assim, né? O cara ficou anotando o endereço pra mandar a multa, e a gente deu o endereço errado, todo mundo, e o negócio andou. Depois que esse cara com a cara vermelha passou por nós, assim, a coisa desandou, né? Eu costumo falar que eu vi Exu em Berlim, assim. Isso dá uma música maravilhosa, hein, cara? Exu em Berlim. Foi só cantar lá o Ibarabô que ele apareceu e fez a coisa andar. Muito bom. Ale, você tem uma história aí pra gente? Cara, eu não sou muito de histórias com sobrenatural, não. Sou meio cético com essas paradas, mano. Entendi. Relaxa que hoje à noite você vai sonhar. Aí você manda por WhatsApp que a gente coloca no ar. Cara, boa parte das minhas experiências com Exu são através de sonho, né? Inclusive teve uma vez que eu tenho problemas com depressão, né? E é cíclico, né? Tem épocas que você tá mais zoado, tem épocas que você tá nem tanto. Numa época que eu fiquei bem negligente, assim, de culto, então meio que abandonei o Ibá. O Ibá é o altar, tá? De Exu. E aí teve uma noite em que eu sonhei que eu tava no meio de uma multidão, era tipo uma missa campal, só que de um povo preto, de um povo que andava de túnica, de lança, e eu comecei a andar no meio daquela galera e não entender nada, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E aí chegou uma figura muito imensa, muito gigante atrás de mim, assim, de coisa de 3 metros. É que quando eu falo uma figura imensa, uma figura gigante, eu tenho quase 1,5 metro, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer pessoa. Mas uma figura de uns 3 metros. E ao mesmo tempo que ele tava lá em cima, ele também tava cochichando no meu ouvido. E aí eu perguntei, o que você quer? E aí ele falou, sabe o que ia ser legal? Ia ser legal um milho, um dendê, uma cachaça. Eu tô com sede. E na hora eu já falei, putz, eu preciso colocar as coisas pra Exu. E acordei e fui colocar, sabe? Dentro do ponto de vista cético, pode ser só a minha crise de consciência, né? Eu só sonho com Alien só, cara, isso é foda, mano. Muito ficção científica. Pô, cara, aí é triste, hein? Eu não quero, não. Prefiro sonhar com Exu. Esse Exu é meio Alien também, porque aquele cabelo... Pra trás, né? Puxado aqui. Lembra? É, aquele cabelo meio esticado pra meio pontudo, e a cabeça pontuda, né? E tem aquele filme Inimigo Meu, lembra desse filme dos anos 80? Sim, Filme de ficção científica, o cara que ficava perdido, era em Marte que ele ficava perdido, eu não lembro que planeta que era, mas que achava lá um nativo lá, né? E esse nativo tinha uma cabeça pontuda muito parecida com o Exu. Quando eu vi o Exu africano a primeira vez, eu falei, porra, parece o cara do Inimigo Meu, lá do... E Exu fala muito em sonho mesmo. Isso tem uma passagem muito... É
rápido. Eu tava uma vez em casa com os amigos e com outro compositor, o Rômulo Frois, que não tem ligação nenhuma com culto de matriz africana, nada, e com religião nenhuma, né? Mas a gente tava comendo e sempre que eu tô em alguma situação feliz, assim, com a família, festa, alegria, bebida, eu vou lá e deixo alguma coisa pra Exu. Falo, Exu ancestral, Exu, fique com a gente aqui, participe desse momento, que eu acho que é um grande presente que a gente dá pra qualquer entidade, né, de qualquer religião. Tipo, eu tô feliz, tô dançando, tô bebendo, tô comendo, chegue junto, né? E só que eu tava ocupado, daí eu falei pro Rômulo, vai até o Exu ali, dá esse pedaço de bolo pra Exu, tinha um bolo gostoso. Aí o Rômulo falou, porra, eu não gosto, eu tenho medo. Daí eu falei, não, vai lá, põe lá. Aí ele pediu licença e botou, né? Aí no outro dia ele ligou e falou, Kiko, seu filho da puta. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, porra, eu tive um sonho. Ele falou que tava no vagão do metrô e veio um cara do fundo do vagão falando uma coisa muito alta pra ele, em outra língua, e esse cara encostou bem perto e era uma sonoridade meio, uma coisa, ele imitou, assim, fazendo, ele falou que era uma coisa meio uma coisa muito perto, né? E ele falou pra mim, porra, agora eu vou ficar sonhando com o Exu todo dia, porque botei esse bolo ali no altar dele, lá no Ibá. Aí eu falei, não, vai ser, conversa com ele aí, faz uma amizade que o cara é gente fina. Mas olha que doido, né? Tipo, metrô é muito caro, então, de Exu, né? É. Movimento, né, cara? Dinâmica, comunicação, transporte. Encruzilhada gigante, né, bicho? Entroncamento. Isso aí. Keller, eu tenho certeza que você tem, né? E você vai poder contar alguma, pelo visto. Eu tenho, mas eu vou me posicionar aqui pra manter o equilíbrio desta mesa. Eu vou me posicionar num ponto um pouquinho mais cético também e vou apresentar uma outra possibilidade de Exu que eu acho que ela é importante, que é justamente a relação de abrir a cabeça, tá ligado? De fronteira, assim. Teve muito recentemente algumas coisas que a gente tá no momento de pandemia, não tá fácil, né? Eu fiquei doente recentemente, dei uma covidada agora faz pouco tempo, já tô melhor, tá tudo certo. Mas há algum tempo eu tô refletindo sobre algumas paradas e eu percebi que a estrutura lógica com que eu tava pensando e trabalhando, ela tinha umas limitações que não me respondiam mais, sabe? Que eu não encontrava mais parada, que não estavam funcionando tanto. Então eu precisava quebrar alguns desses limites, desses olhares, desses vícios de pensar. E tem a ver com várias coisas, né, cara? Saí recentemente do mestrado, é um pensamento mega estruturado, né? Muita coisa aconteceu e por aí vai. E nessa brincadeira, eu lembro que primeiro olhar diferente foi um livro do acho que é o Corpo Encantado das Ruas. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas o cara é bem bacana, assim. Eu dou uma pesquisada depois pra vocês, qualquer coisa. Chama Corpo Encantado das Ruas, tem uns trampos de samba bem legal também que ele escreveu e tal. E foi um livro que apareceu pra mim e eu dei uma olhadinha, dei uma folhada no Kindle, né? E ele fala um pouco de Exu. Eu me lembro quando eu passei pelo Exu e passei por uma descrição da rua, do conceito de rua, que tem uma coisa bem poética no olhar, e pela ideia do malandro. E aí foi quando eu parei pra olhar e falei assim, cara, é essa parada, assim. Eu preciso de uma epistemologia diferente, porque a forma como eu tô observando as coisas, ela tá limitada. E é isso que eu tô sentindo represado. Eu tô precisando expressar uma parada no idioma que eu não tenho. Você entende? Eu tô sentindo necessidade de expressar algumas coisas e aqui tá meio complicado. E aí foi esse livro foi a primeira coisa, depois chegou algumas paradas do Deleuze e do Guattari, que eu nem lembrava de ter comprado, assim. Sabe aquele livro que você ajuda no financiamento? Porque a galera é bacana. E aí o material é muito bom, chegou pra mim 2-3 meses depois, eu achei fantástico, assim, do que eu tô olhando, e mais alguns papos com outras pessoas, e eu consigo amarrar tudo isso no sentido que são vários olhares, entende? E que eu tô jogando pedra pra acertar algum dia do passado e algum olhar. Então, é essa quebra de uma estrutura de linha, que também é parte do Exu que a gente tá falando, você entendeu? Porque não esqueça que a palavra-chave que a gente usou foi conhecimento, linguagem, né, olhar, essas coisas todas são importantes. Isso é uma história mais cética, que isso aqui é um Exu conceitual, né? Não é uma visão. E tem também uma coisa que me lembrou agora, que foi há muito tempo atrás, um dia que eu tava saindo de casa, e aí um senhorzinho que já morreu, tava incorporado com alguma parada na rua, aí ele parou rapidão, ele olhou e falou assim, tem coisa ruim vindo, você tá ferrado no futuro pra falar tal coisa, você quer lá de guerra, de não sei o que. Eu falei, tá bom, salve suas forças, é nóis, precisa de alguma coisa? Não, então tá bom, tá tudo certo, ok. E aí eu lembro que de lá pra cá muita coisa tem acontecido, assim, que bate com o que o tiozinho falou, e eu falei, ok, tá bom. Eu acho que eu tenho essa narrativa em algum aconteceu comigo antigo aí, eu conto essa história inteira, mas eu olho pra isso e eu me lembro do rolê de muita gente descarnando, muita coisa pra acontecer e incompetência, teve essas frases todas assim. Isso eu sei que vai servir em vários momentos ao longo da minha vida, porque desgraças acontecem e o movimento da humanidade é muito assim, mas me veio à mente agora enquanto a gente conversava.
Então, gente, é isso. Se vocês entenderam o que é Exu, ótimo. Se vocês não entenderam, melhor ainda. Procurem coisas, né? Como vocês sabem, o Mundo Freak, ele é uma excelente porta de entrada. Ele não é o ponto final do seu vagão, né? É uma viagem que você opta por continuar caso queira. E falando em continuar a aprender e a sentir, Kiko, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho do seu documentário, e se você quer que outras pessoas tenham contato com alguma outra obra, fica à vontade, um minutinho é seu pra falar o que você quiser. Eu acho que meu trabalho principal é música mesmo, né? E eu faço parte do Metá Metá, com a Jussara Marçal e com o Thiago França, do Passo Torto. Tenho meus trampos solos também. Acabei de lançar um disco chamado Rastilho, que é um disco só de violão, que eu tento tocar de uma maneira mais percussiva, que é a minha onda mesmo. E pra quem se interessou, tiver curiosidade do filme de Exu, só entrar no Vimeo e procurar a Dança das Cabaças Exu no Brasil. É isso. Tem no YouTube, tem também, mas muita gente subiu com qualidade ruim, lá no Vimeo tá com a qualidade, e acho que é isso. Show de bola. Ale, onde é que o pessoal te encontra? Pessoal, vocês me encontram na @SavageFiction no Instagram e no Twitter. Tô direto ali falando sobre muitas coisas, política, sociedade, história também. Tô ali entre os podcasts exclusivos do Spotify, que tem os melhores podcasts que vocês já estão ligados já, né? Tem Mundo Freak ali também, tem Infiltrados no Cast. Toda segunda-feira tem episódio inédito. E em agosto sai meu primeiro romance afrofuturista, que vai sair pela HarperCollins e vai chamar O Último Ancestral. Tô trabalhando bastante nele. Vai ser uma Wakanda brasileira, vai vendo. Olha aí, rapaz. E claro que você vai voltar aqui pra falar sobre ele quando ele estiver próximo de sair, né? Com certeza, tamo junto, vai ser foda. A gente fala sobre afrofuturismo, sobre muita coisa bacana. Então eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. A vocês, infelizmente esse podcast não foi transmitido ao vivo, mas fiquem tranquilos que outros serão. A você que ficou até aqui escutando esse podcast maravilhoso. E gostaria de lembrá-los, meus queridos, que não é para olhar para trás, porque adivinha só quem tá do teu lado. Exatamente. mundofreak.com.br